Fala galera, eu sou o professor Eduardo. Hoje vamos resolver um exercício de cinemática que foi cobrado na prova do Enem. Vamos lá. O motorista faz uma viagem de 100 km partindo da cidade A até a cidade B. Nos primeiros 30 km, a velocidade média no qual esse motorista viajou foi de 90 km por hora. No segundo trecho, de 40 km, a velocidade média foi de 80 km por hora. Suponha que a viagem foi realizada em 1 hora e 30 minutos. A velocidade média do motorista em km por hora no último trecho da viagem foi de... Então olha só, para resolver esse problema, precisamos analisar cada trecho separadamente. Então vamos lá. Ele partiu da cidade A e chegou na cidade B, tá? A distância entre essas duas cidades corresponde a 100 km, tá? Como diz o enunciado, né? A viagem é de 100 km. Tranquilo. No primeiro trecho, né? Ele percorreu uma distância de 30 km. Então, 30 km com uma velocidade média de 90 km por hora. Então, o primeiro trecho, eu vou chamar de V1, a velocidade foi de 90 km por hora. Tá? Depois ele percorreu, né, 40 km com uma viagem, né, com a velocidade de 80 km por hora. Tá? E ele pede, né, a velocidade média no último trecho. Então, olha só, ele percorreu 30 km com a velocidade de 90 km por hora, depois ele percorreu 40 km com a velocidade de 80 km por hora, 30 mais 40 dá 70. Para 100, né, vai faltar 30 km. Beleza, tá? Então, como o foco da questão é no último trecho, né, nós precisamos saber quanto tempo falta, né, para 1 hora e 30 minutos. Beleza? Então, olha só. 30 km com a velocidade de 90 km por hora, a gente consegue calcular, né, o tempo que ele levou para percorrer esses 30 km com a velocidade de 90 km por hora. O conceito de velocidade média é velocidade é a distância pelo tempo. Tá? Então, eu chamei de V1, né, que foi a velocidade no primeiro trecho, a distância, né, de 30 km e vamos determinar o tempo gasto para percorrer esses 30 km com a velocidade de 90 km por hora. Então, ó, nós temos a velocidade que é 90 km por hora, a distância é de 30 e vamos descobrir o tempo, tá? Trocando, né, eu passo o tempo multiplicando e devolvo 90, o tempo gasto no primeiro trajeto vai ser de 30 sobre 90, simplificando, né, vai ficar 3 sobre 9, simplificando em cima e embaixo por 3 dá 1/3 de hora. Só 1/3 de hora é a mesma coisa que 20 minutos. Tá? Professor, explica aí, vamos lá. Se 1 hora é 60 minutos, tá? 1/3 de hora a gente chama de x, certo? Simplificando horas vai embora. Esse 1/3, né, eu vou passar multiplicando. X vezes 1 é x. 60 vezes 1/3. 60 vezes 1 é 60, dividido por 3 dá 20 minutos. Beleza? Então, 1/3 de hora é igual a 20 minutos. Beleza. No segundo trecho, ele percorre 40 km com a velocidade de 80 km por hora. Se fosse 80 km, né, com a velocidade de 80 km por hora, né, levaria 1 hora, certo? Né? Só que olha só, com a velocidade de 80 km por hora, ele percorreu 40 km. Então, a metade, certo? Vamos fazer a conta. Então, no trecho 2, a velocidade 2, pela distância 2 e o tempo 2. A velocidade é 80, a distância é 40 e o tempo nós vamos descobrir, certo? Então, o tempo 2 vai ser 40 sobre 80, simplificando em cima e embaixo, né, por 10, dividindo em cima e embaixo por 4, vamos ter que o tempo gasto para percorrer 40 km com a velocidade de 80 km por hora foi meia hora, né? E meia hora é igual a 30 minutos. Beleza. Então, olha só. Ele fala que, suponha que a viagem foi realizada em 1 hora e 30 minutos. No primeiro trajeto, ele levou 20 minutos. No segundo trajeto, ele levou 30 minutos. Então, nós temos 50 minutos, certo? Para 1 hora e 30 minutos, falta 40 minutos para o último trecho. Tranquilo? Então, assim, a gente poderia separar. 1 hora é 60 minutos, mais 30 dá 90 minutos. 90 menos 50, né?
40 minutos é o que falta para ele completar a viagem em 1 hora e 30 minutos. Só que olha só, como o problema ele pede a velocidade em quilômetros por hora, então a velocidade no terceiro trajeto, né, no terceiro trecho, é de 30 km. A distância já está em quilômetros, só que nós precisamos transformar quanto que 40 minutos corresponde em horas, tá? Então olha só, se 1 hora é 60 minutos, 40 minutos nós chamamos de x, certo? 1 minuto vai embora, então vai ficar x que multiplica 60 é igual a 40, x vai ser igual a 40 sobre 60. Simplificando, né? Por 10 em cima e embaixo, vai ficar 4 sextos, né? Simplificando por 2 em cima e embaixo, x é igual a 2 terços de hora, tá? 2 terços de hora corresponde a 40 minutos. Então nós temos a distância e temos agora o tempo em horas, tá? Então nós vamos ter a resposta em quilômetros por hora. Tá? Agora é só resolver essa continha, né? 30 dividido por 2 terços, a gente pode conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 3 meios. 30 vezes 3 dá 90. 90 dividido por 2, 45 km por hora. Alternativa A de aprovada. Valeu!